meus queridos! Tudo bem com vocês? Eu sou Stephanie Rocha e você está no canal Juridicando. E hoje nós temos uma proposta muito interessante. Nós vamos colocar um libertário extremamente de direita e um socialista para debater, falar sobre várias questões interessantes. E como esse debate vai ser polêmico, ele vai ter duas partes. Então, essa é a primeira parte. Será que vai ter briga? Vamos conferir? Vem comigo! Nós estamos aqui hoje para um debate muito interessante, para a gente falar sobre política, mas não é com candidato, não é com ministro, são representantes da população que tem uma visão política muito bem definida. Quem sabe você não entenda um pouquinho essa posição, porque essa é a intenção do canal, informar. Eu estou aqui com o Vinícius e com o Wesley, e eu vou pedir para eles agora se apresentarem e dizerem para a gente a posição política deles e explicar para vocês entenderem. Primeiro, agradecer o convite, para estar aqui batendo esse papo com vocês, agradecer o espaço. Eu me identifico com a esquerda, sou estudante universitário, estudo economia no FRJ, não sou um conhecedor absoluto, enfim, sobre o direito, mas eu acho que tem muita opinião sobre as coisas que acontecem, mas me identifico na política com a esquerda, com os partidos de esquerda, com o socialismo, com essa visão mais da assistência ao povo, de estar mais voltado em políticas pensando o povo como um todo. E você, Vinícius? Então, sempre que alguém me pergunta se eu sou de esquerda ou de direita, eu costumo responder que não é tão simples, porque eu basicamente defendo que os gays possam defender sua plantação de maconha com suas armas. Então, brincadeiras à parte, a minha visão política é o que costumam chamar de libertários. Eu sou um anarquista, basicamente eu defendo que não deva existir Estado de forma nenhuma. Então eu acredito na liberdade do indivíduo, eu acho que o indivíduo deve tomar as decisões de sua própria vida, como fizer mais sentido para ele, baseado na realidade de cada pessoa. Então acredito que seja, inclusive, essa linha política do libertarianismo diz que o Estado por si só é algo antiético, então é bastante interessante essa linha de estudos. E eu, como pessoa, fora dessa parte política, como o Wesley falou, eu não entendo tanto dessa parte de direito, mas a gente sempre acaba pesquisando um pouquinho e se metendo um pouquinho nessa área, e hoje eu vou tentar aprender um pouco com vocês. A ideia aqui é a gente poder expor nossas opiniões de forma livre e sem ter medo de falar. Porque as pessoas hoje têm medo de discutir política. Se você fala contra um ou contra o outro, ou você já é socialista, ou você já é fascista, enfim. A minha proposta hoje era a gente falar um pouquinho sobre esse cenário aí que a gente vê na mídia o tempo todo, o STF aí dando várias decisões, várias vezes. E muitas vezes a gente vê na televisão falando, o STF decidiu isso. Mas o que é o STF, O que o STF representa para cada tipo de pessoa? Queria saber de vocês. Vocês acham que o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, deve existir? Ou ele deveria sumir junto com o Estado? Ou ele deveria ter uma posição diferente? Vamos começar, já que a gente começou antes com Wesley, vamos começar agora com o Vinícius falando sobre a posição dele, de acordo com o pensamento dele sobre o STF. Então, é uma ótima pergunta, e segundo a minha visão política, como eu acredito que o Estado em si não deveria existir, por consequência, o STF também não se faria útil. Tudo que o STF faz e tudo que qualquer órgão governamental faz, seja ele do sistema judiciário, do poder executivo, do poder legislativo, o que for, qualquer órgão governamental poderia ter seu trabalho realizado por entidades privadas e acredito eu, e obviamente eu não inventei isso, muitas pessoas também acreditam, que funcionaria de forma mais eficiente, se não tivesse uma máquina estatal envolvida. Mas acho que é importante citar que, embora a minha posição política acredite que o STF não deveria existir, já que o Estado não deveria existir, eu, pessoalmente, não acredito que a solução seria, como algumas pessoas propõem, de fechar o STF,
da forma como está. Então, muita gente defende que no sistema atual, a gente simplesmente feche o STF, porque a gente pode até discutir um pouco mais sobre isso, por causa de algumas decisões um pouco autoritárias do STF, vamos dizer assim. Eu acredito, sim, que isso é um problema, mas fechar o STF da forma como o nosso sistema político está, poderia trazer mais problemas do que soluções. Então, sim, eu acredito que o STF não deveria existir, assim como nada do Estado deveria existir, mas não acho que o fechamento dele na conjuntura atual, do jeito que está hoje, seria uma boa solução. Posição bem drástica sua, né? Mas depois eu acho que a gente pode falar sobre essa história aí de decisões polêmicas da STF, é uma ótima ideia. Wesley, o que você acha sobre essa questão aí colocada? Eu acho que o STF pode, né, e deve cumprir uma função importante, né, na nossa sociedade. Eu acho que, sendo um dos 3 poderes, né, da nossa república, ele tem a função de julgar, e julgar de forma imparcial, né, o que o executivo, que serve para executar as políticas públicas, né, tem propriamente dita a ação, né, do Estado, acaba estando envolvido com as demandas da população, acaba não podendo fazer, né, esse julgamento, né, porque acaba vivendo e participando muito das coisas que acontecem na sociedade. O STF, por estar mais distante, né, por ser um espaço onde deveria se estar, né, as pessoas que estudaram, se formaram, né, têm uma bagagem, uma experiência, né, anos de experiência no meio jurídico, então deveriam julgar com certa imparcialidade as coisas que acontecem. Então acho que ele pode cumprir uma função importante. Eu acho que eu não estou discutindo aqui a qualidade do STF que a gente tem e se as coisas que ele faz são boas ou ruins. Mas não nessa república que a gente vive, em que existem 3 poderes, eu acho que um poder, né, que julga as coisas que acontecem e que isso possa ser feito de forma imparcial é importante. É importante porque a gente vive numa sociedade. A sociedade tem conflitos. E eu acho que quando a gente coloca ou o executivo, ou o próprio legislativo, ou qualquer outra coisa que não seja um poder dessa república, por exemplo, a própria iniciativa privada poderia julgar as coisas que acontecem. Só que eu acho que a iniciativa privada faz parte de um ponto desses interesses, né? Os interesses privados, corporativos, seja de empresas, de negócios. Então, assim, como a gente coloca negócios para julgar negócios, como a gente coloca, né, ou uma associação de pessoas para julgar pessoas, acho que pode dar algum problema, né, se a gente for pensar dessa forma. Eu acho que o STF pode e deve cumprir uma função de julgar de forma imparcial as coisas e os problemas que acontecem, né, os conflitos. Para o direito, né, o STF ele tem uma função de proteger a Constituição, né? Teoricamente, o STF ele só deveria ser acionado quando a Constituição estivesse sendo violada. Eu fico, né, pensando muito sobre isso, que o STF ele está aparecendo mais do que os próprios políticos, né? Então, às vezes, parece que eles estão fazendo mais política do que os próprios políticos. E aí eu fico pensando nessa decisão das fake news, que fala sobre a liberdade de expressão, né? Será que as fake news, né, proibir que a gente possa compartilhar algo, isso é bom ou ruim? Será que isso pode acarretar, impedir que a população se manifeste? Vinícius, o que você acha dessas decisões? O STF, como o Wesley falou, deveria ter um papel muito importante no nosso sistema atual, só que, como você mesmo citou, existem algumas decisões polêmicas. E essa decisão sobre o projeto de lei das fake news, que foi aprovado, se eu não me engano, hoje foi aprovado no Senado, esse tipo de decisão que limita a liberdade do indivíduo, baseado em conhecimentos absolutamente limitados que pessoas do Congresso ou do STF têm, isso é muito perigoso, e se você entrega todo esse poder na mão de pessoas que, como você falou, eles estão aparecendo mais do que políticos, mas o STF, para mim, é um poder político. São pessoas indicadas por políticos para fazer politicagem. São burocratas que estão lá para fazer burocracia. Independente de qual papel teórico eles tenham, na prática, eles são mais um grupo de burocratas. Então, embora o papel poderia ser importante, a forma como eles estão exercendo, e eu acredito que não é nenhum ponto polêmico, acho que é um ponto que todos concordam, é uma posição muito autoritária. Uma posição onde eles passam por cima, muitas vezes, da própria Constituição, por interesses políticos, na maioria das vezes.
Inclusive é interessante o Wesley ter citado que talvez a iniciativa privada teria um conflito de interesses, mas com certeza o STF hoje tem conflito de interesses. Tanto é que a gente vê diversas decisões polêmicas que na prática não deveriam nem estar sendo decididas por eles, né? É uma coisa muito interessante, né? Quando falo da iniciativa privada ter interesses, a gente vê muitos políticos que são os nossos representantes que têm empresas e que fazem leis para estas empresas que eles são os donos. E isso é um grande problema, né? Talvez o Estado em si não seja o problema, mas sim os políticos que estão lá, né? Talvez o STF não seja o problema, mas sim os ministros que estão lá. Wesley, o que tu acha disso? Qual a sua posição? E é curioso, por exemplo, acho que nesse caso das fake news, muitos políticos têm concessão de veículos de comunicação, né, no nosso país. Eu acho que essa questão da fake news é delicada, porque eu acho que a verdade ela é construída. E ela necessariamente, né, quem que a gente estabelece para determinar que uma notícia é fato ou é fake? E quem pode ter essa decisão, né? Então é complicado. E eu acho que essa questão da STF acabar, né, tomando algumas decisões, eu acho que ele acaba cumprindo um papel que deveria ser do legislativo. Não só no caso das fake news, como recentemente, por exemplo, da prisão em segunda instância, como, por exemplo, do casamento homoafetivo. Então o STF ele assumiu para ele um papel que não deveria ser dele, né, de legislar. Ele tem uma brecha na lei e ele vai lá e toma uma decisão. O que isso me incomoda muito, porque eu acho que o STF deve dizer, gente, nós não podemos, nesse momento, dar a nossa opinião sobre o assunto, porque a lei não é clara, isso não está na lei. E aí, Congresso Nacional, vocês precisam legislar. Essa é a função de vocês a partir de agora. Então isso me incomoda muito e eu concordo muito com o Vinícius. Eu acho que, para muita gente, o STF acaba legislando e decidindo. E toma uma projeção, tomando, né, uma visibilidade que nem deveria ter, né? E a gente cria uns ministros que são famosos, né? Que dão entrevistas, que opinam sobre a vida do país, que falam sobre como as coisas devem ou não funcionar, e que é né, acho que a função do ministro do STF deveria, inclusive, né, ser preservar a sua própria imagem, não ficar falando o que pensa e acha sobre as coisas, porque ele está ali naquela posição para, né, dar a decisão de última instância sobre as coisas que estão, sobre os problemas que afligem, né, a demanda jurídica do nosso país. Então acho que é complicado e acho que o STF não deveria, né, assumir esse papel que tem hoje, mas eu acho que é em função da nossa fragilidade, né, das nossas instituições, e aí também que é uma fragilidade que atinge o STF hoje com o ataque que sofre. Só para explicar um pouquinho, né, sobre essa questão dos poderes que o Wesley falou, no Brasil nós temos 3 poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. O STF, teoricamente, faz parte do poder judiciário. E quem tem o poder de fazer leis é o poder legislativo. Só que, como o Wesley muito bem citou, o STF pega brechas da lei e cria outras leis, né? Ele cria umas interpretações que, na verdade, não existem na lei, mas que aplicam ela e a gente tem que aceitar, né? Que foi um grande exemplo da prisão em segunda instância, né? Que quem é do ramo do direito acha muito absurdo, porque a gente sabe que a Constituição prevê que ninguém será culpado antes do trânsito em julgado de um processo. O que é o trânsito em julgado? É quando um processo acaba completamente. E aí veio o STF e falou, não, você não é culpado, você é inocente, mas você já pode começar a cumprir a pena, mesmo você sendo considerado inocente, porque a Constituição diz que você é inocente, mas você já pode ser culpado antes do seu processo acabar. É uma confusão. A gente sabe que existe muita impunidade no Brasil, né? Isso, tanto quem é de direita quanto quem é de esquerda vai concordar, né? Nós estamos vendo impunidade dos 2 lados. Mas tirar direitos da população não é o certo. E não ficar essa demora toda para julgar um processo. Ô Vinícius, o que você acha disso que o Wesley falou da prisão em segunda instância? Então, eu acho que isso é mais uma prova do quão ineficiente é o Estado. O Estado, por si só, ele não consegue confiar na decisão de um grupo de magistrados de 2 tribunais, ou seja, uma pancada de juiz, porque condenou na primeira instância, aí ele ainda pode recorrer para a segunda instância.
ok, juízes são pessoas, podem cometer erros, podem interpretar algo de forma incorreta, então vai para a segunda instância. Nessa segunda instância, eles ainda não consideram isso suficiente, então precisa ir para uma terceira instância para decidir se a pessoa que já foi condenada por não sei quantos magistrados, não sei quantas pessoas já bateram um martelo dizendo que a pessoa é culpada, deveria estar cumprindo pena, mas, segundo a nossa Constituição, você deveria ser julgado por mais um grupo de burocratas. Ninguém consegue discutir que o Estado é ineficiente quando pega esse exemplo. Você precisa de 3 grupos de burocratas, de pessoas que estão lá recebendo salários muito altos que a gente está pagando, e eles discutem as decisões que eles mesmos tomam. Assim, eu não sou uma pessoa da área jurídica, então eu entendo absolutamente nada, mas se eu fosse um juiz de segunda instância e decretasse a prisão, por exemplo, de uma pessoa, isso fosse para a terceira instância, e eu fosse revogado, né, se a minha sentença fosse ignorada, e, por exemplo, no caso aqui que a gente está usando de exemplo, se o Lula fosse absolvido na terceira instância, eu ia pensar, qual é o meu papel nesse sistema inteiro? Qual o motivo de eu existir? Eu sou inútil, porque eu atesto o que um outro juiz já falou, garanto que ele fez o trabalho correto e assino embaixo na sentença dele, para vir uma outra pessoa e simplesmente dizer que nada disso faz sentido e reverter todo esse trabalho. Então, acho que todo esse sistema é ineficiente, prova que o Estado não sabe o que está fazendo, mas agora falando de opinião, eu acho que uma condenação em segunda instância deveria ser mais do que suficiente para você mandar uma pessoa para a cadeia. Mais do que suficiente. Mas concordo que, eu não posso ser hipócrita, eu concordo que baseado no que a gente tem hoje, baseado na Constituição, que, diga-se de passagem, também sou contra, para mim tinha que rasgar, é um guardanapo sujo aquilo, mas baseado no que tem escrito hoje, foi uma decisão do STF passando em cima dela, sim. Então, realmente não foi uma prisão feita das formas corretas, segundo a Constituição, mas, na minha opinião, a Constituição está completamente errada. Então, polêmica. Polêmica. Só lembrando que os juízes, né, que estão nos fóruns das cidades e os desembargadores, todos eles são concursados, né? Eles fizeram um concurso, passaram, né? Todo mundo sabe que o concurso para juiz, né, é muito difícil. E os ministros do STF são indicados por políticos. Então, a gente tem o grupo dos juízes que fizeram concursos, que julgam, né, assim, de forma técnica, né? E temos o STF, que é um grupo político indicado, que pode revisar todas essas decisões dos juízes e desembargadores. Então, a gente vê um grupo político revisando um grupo técnico. Wesley, o que tu acha aí dessa opinião do Vinícius? Eu acho polêmico, né? Polêmico. Porque eu falo quase em rasgar nossa Constituição, uma das melhores constituições do mundo. Enfim, tem seus problemas também, mas eu acredito, assim, o que eu acredito é que se a gente for pensar que o STF deve cumprir uma função política, né, e como julgador, né, de última instância, e sendo indicado pelo presidente, acho que a gente precisa compreender que terá opiniões que vão, né, surfar conforme o clima político do país. E eu acho que é isso que acontece um pouco com o STF hoje, né, e nesse último período. Em certo momento, entendeu-se que as coisas estavam caminhando para um lado e o STF foi lá, tomou uma decisão que favoreceu um grupo da sociedade. Agora, se a gente tem essa compreensão que o STF é um espaço que é permitido a um grupo político, eu acho ok, né, eles tomarem esse tipo de decisão. O que me incomoda é que eu acho que não deveria cumprir esse papel, né? Muito se fala, por exemplo, né, o PT indicou boa parte dos ministros e esperava-se, né, que esses ministros defendessem o PT. E o que não aconteceu. Então, olha só, são ministros que foram indicados por um partido político, né, por um presidente de um partido político, mas que não serviu à defesa daquele político. Então, eu acho que perpassa da indicação política. Eu acho que o STF, né, assumiu esse papel de tentar, né, observar as coisas e os movimentos que acontecem na sociedade. Isso é complexo, né, não é simples, porque
eles acabam tomando as suas decisões mediante a N pressões, e não é só a pressão de quem indicou, é a pressão da mídia, é a pressão, por exemplo, do general. O general vai lá e dá um tweet de que todo mundo tem que ficar atento, o que vai fazer, qual a decisão que vai tomar, porque isso vai ter consequências. Então, o ministro do Supremo passa, opa, tenho que pensar. O que eu vou fazer nessa situação da fake news? Quem eu vou atingir? Quais são as consequências disso, né, pra gente? Então, acho que é muita pressão, né, sobre esses ministros, né? Nem gostaria de ser. Mas eu acho que isso tudo não fica claro, isso tudo fica confuso pra gente, porque eu acho que o problema hoje não é só do STF. Eu acho que existe instabilidade em todas as instituições.